você vê que isso tem ressonância na AGU, que tem uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, no Supremo, no TSE, e esse negócio é sistêmico, aí a gente está numa situação bastante delicada, Paulo. Quando eu falo, Marco Antônio, que eu só tenho uma prioridade de vida, que é restabelecer a liberdade de expressão no Brasil, porque sem a liberdade de expressão a gente não consegue fazer mais nada, é sobre exatamente isso aí que eu estou te dizendo. Não adianta, você não vai ter nem liberdade para fazer meme. Então, enquanto a direita está fazendo acordos para eleição municipal, para livrar A ou B da perseguição ali imediata, e sacrificando com isso a pauta mais importante, que é a restauração da liberdade de expressão, a consequência é isso aí. A gente teve um movimento absolutamente sensacional e a esquerda tem muita dificuldade de entender como é que esse movimento funciona, porque eles têm lá, Choquei, Mind8, todo o gabinete do amor, né, toda aquela articulação que eles mesmos admitem que acontece, mas a PGR se recusa a avaliar, apesar de fazer uma perseguição descarada da direita. Eles têm muita dificuldade de entender a diferença, e o ministro Alexandre de Moraes até tem dificuldade nas próprias sentenças dele de separar o que é orgânico de o que é articulado. E a gente estava aqui antes do programa, batendo papo, né, falando sobre justamente como a direita é desarticulada, como falta orientação, como falta liderança, como as pessoas estão perdidas, cada um para o seu lado, cada um fazendo o que quer. Nós que temos muito contato com os deputados e as lideranças de direita, a gente vê como tem picuinha entre eles, como tem cada um fazendo o que quer. A esquerda não, a esquerda tem um caminhão de dinheiro, normalmente dinheiro que tem alguma origem pública ou alguma origem de ONG internacional ou alguma coisa do tipo, amarrando e pagando dinheiro de agência de publicidade, pagando blogueiros profissionais, influenciadores profissionais, mesmo com patrocínio, para que eles sigam uma determinada cartilha. Eles acham que porque eles fazem assim, é impossível que outras pessoas façam de forma orgânica. Então, esse negócio do taxade é a característica maravilhosa do brasileiro. E isso é uma coisa que, como a esquerda perdeu o contato com as camadas populares, né, é a direita que acaba representando o povo brasileiro na internet e fazendo esse tipo de coisa. E nem que houvesse alguém pagando, a criatividade seria tão maravilhosa como essa que a gente está vendo aí. O negócio lá que vocês mostraram da entrevista com a Marília Gabriela, que não é um negócio genial. Os caras que fazem isso são verdadeiros gênios populares. É um negócio que, se eu parar para pensar, eu não consigo escrever um roteiro desse. Mas a internet consegue produzir. Qual o problema? O problema é a sanha desse povo, que está representada pela fala da Globo News e está traduzida institucionalmente por essa reportagem que você trouxe da Oeste, da investigação de memes na internet. Desde o início nós sabíamos que era exatamente onde isso descambaria. Se você não tem liberdade de expressão, não é que o problema é só o Paulo com as redes sociais bloqueadas há 1 ano e meio, ou 1 ano e 8 meses, ou o Felipe Martins, que não consegue, que está preso injustamente, ou o Daniel Silveira, ontem eu recebi o advogado dele, 82 dias presos ilegalmente, além do prazo. O problema não são só essas pessoas. O problema todo é que você não consegue fazer mais nada, você não consegue criticar o governo quando ele está fazendo... por exemplo, uma resposta desastrosa à maior tragédia que o Brasil teve, climática, né, que o Brasil teve, que no caso o Rio Grande do Sul. Você não consegue criticar o governo, nem com bom humor, que foi o que nos restou, pelo aumento de impostos. Você não consegue criticar mais nenhuma ação, porque esse dilema foi um dilema resolvido pela humanidade no século XVIII, que é: se você não tem liberdade de expressão, se alguém tem a possibilidade de decidir qual é o discurso, essa pessoa vai censurar todo o discurso de oposição, seja ele qual for. Como a humanidade fez do século XVIII para trás. E nós achávamos que no Ocidente nós tínhamos chegado num consenso de que o governo não poderia limitar de forma alguma a liberdade de expressão. E eu digo que isso vai para os dois lados. Eu fiz uma defesa da liberdade de expressão aqui nessa semana, quando deputados, depois eu não vi, mas o pessoal na internet me falou que eles fizeram isso. O Gustavo Gaia, por exemplo, deputado que eu amo, de paixão, amigo, querido, fantástico, um dos melhores deputados que a gente tem, ou o Nicolas, outro querido que eu amo também de paixão, se Deus quiser, futuro presidente do Brasil. Dois dos melhores deputados que a gente tinha estavam pedindo, por exemplo, para cancelar o visto do Rachadones, porque ele tinha dito que o atentado do Trump era fake. E eu virei e falei o seguinte: olha, vocês não entenderam ainda como funciona esse negócio de liberdade de expressão. Liberdade de expressão funciona, inclusive, para falar merda, para falar maluquice, para as pessoas questionarem as versões oficiais. Porque do mesmo jeito que eles estão questionando a versão oficial para um lado, e eles estão no direito deles, apesar de ser uma sandice, eu estou questionando para o outro. Eu estou questionando a versão oficial do serviço secreto. Então, devem cancelar também o meu green card aqui nos Estados Unidos, porque eu estou questionando a versão oficial. Então, a moral da história é: liberdade de expressão é inegociável. Quando você começa a negociar a liberdade de expressão, é o que se chama de slippery slope aqui em inglês, né? É uma ladeira escorregadia.
termina exatamente nisso. Meme censurado na internet. 60 e poucos % dos brasileiros que têm medo de manifestar suas opiniões na internet, segundo a última pesquisa, acho que foi da Atlas, há uns 2 meses. E isso daí que o Paulo falou é muito importante, Adriles, porque a gente... olha esse ecossistema que nós estamos inseridos, né? Gleizinha, bota o post da Gleizinha. Gleisi Hoffmann diz que memes sobre Haddad são material de desinformação. Olha só, é um apito, né? O pessoal tá apitando. Ministro alvo de brincadeiras nas redes sociais pelo excesso de taxações durante a gestão do presidente Lula. E o interessante disso tudo, Adriles, é o seguinte, o desespero da turma do PT tá... olha que loucura, né? Vamos censurar, vamos perseguir, pega ele, procuradoria. Isso daqui é como se fosse uma sinalização, né? Isso daí vai ter repercussão. Se é desinformação, se é do TSE, monitoramento de rede social do Supremo Tribunal Federal, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, tá todo mundo, né, junto e misturado aí nesse time da Gleisi Hoffmann. Mas o que tá desesperando esse pessoal é que até a galera da esquerda, Adriles, a gente tem comentado isso essa semana, tá difundindo e divulgando esses conteúdos. A liberdade é o fundamento máximo da humanidade. Eu diria que a liberdade, eu espero que vocês me entendam, eu vou explicar agora, é mais fundamental do que o amor. Porque não existe amor sem liberdade. Se você escraviza alguém, você não ama. E você impede de ser amado, uma pessoa que tiraniza alguém. A liberdade é o fundamento para perseguir e tentar encontrar a verdade. A liberdade pressupõe o diálogo, a crítica, a contestação, o contraste e, eventualmente, a busca da verdade. Não existe verdade, não existe amor sem liberdade. Então, liberdade talvez seja o bem mais menosprezado da história da humanidade. Que muita gente abre mão da sua liberdade por um conforto. Só que você mata seu espírito sem a liberdade. E é o que está acontecendo, por óbvio, no Brasil. Quando você chega a um ponto de querer proibir crítica, memes, caricatura, mais críticas, memes, caricaturas contra o governo, que essa é a obrigação, eu não diria do jornalismo, é a obrigação de um cidadão comum contestar todo o poder, todo o governo que por ele se acerta. Por quê? O governo, o poder, é um mal em si necessário para civilizar. Aquilo que o Hobbes disse lá, séculos atrás. Entendeu? O homem é o lobo do homem, então você precisa de um poder, eventualmente, para dirimir ou desacentuar o pior da natureza humana, para criar uma lei em que todos possam respeitar todos. Seria o ideal que todos respeitassem a todos se amassem, todos respeitassem a liberdade do outro, pela comum natureza humana. Mas a natureza humana é ambígua e complexa. Agora, quando você cria um poder que cerceia a liberdade do outro, você está extinguindo a principal função do Estado. É o Estado que vira o lobo do homem, fazendo uma caricatura do que Hobbes dizia séculos atrás. É o Estado que vai atrás do homem. É o Alexandre de Moraes, é o STF, é a própria grande mídia que deveria fiscalizar o poder, na voz desse senhor aí da Globo News, que está querendo tiranizar o homem, proibindo o meme. A primeira vez que eu vi uma notícia, eu vou dizer aqui novamente, reiterar, sobre questão de gabinete do ódio, era nesse sentido. Era o memes dizendo que a Gleisi Hoffmann era gorda, chamando ela de Peppa Pig, ou coisa do tipo. Eu caí na gargalhada ao vivo. É isso que é o GDO? Na época eu achava que era ridículo, depois que eu vi que era tragicômico. Isso virou exatamente uma constante desse judiciário, que por sanha de poder, narcisismo contrariado, ódio ao Bolsonaro, ódio ao conservadorismo, ódio à direita brasileira, criou um sistema judicial de tirania, de proibir inclusive a crítica, e se contrapondo até aquilo que, eventualmente, o nosso eminentíssimo juiz Alexandre de Moraes falava. Se você não quer ser criticado, não entre no poder público. Eu diria, nem no privado. Você não sai de casa se você não quer ser criticado. Agora, você querer proibir a crítica, a sátira, que eventualmente pode ser, como mais uma vez disse o Alexandre de Moraes, leviana, agressiva, ofensiva, é você proibir exatamente a maneira de pensar, porque a maneira de pensar é crítica. Você critica legitimamente toda a realidade ao seu redor e você tem obrigação moral de ser crítico a qualquer poder que se instaura sobre você, sobre sua família, sobre seu estado, sobre seu país, sobre a sociedade. O preço da liberdade é até na vigilância. E, eventualmente, você tem que vigiar não só sobre sua liberdade, sobre quem te governa. Como você tem o principal órgão fiscalizador, que deveria ser o jornalismo brasileiro, falando tem que proibir meme, tem que proibir crítica. Que tipo de jornalismo é esse? O Paulo Figueiredo, o grande filósofo Paulo Figueiredo, disse: o jornalismo profissional morreu. Não! O jornalismo profissional é um cadáver, insepulto, putrefato. A Rede Globo faz a antítese do papel de jornalista. O Milor Fernandes dizia: jornalismo é oposição, o resto armazém de secos e molhados. A Rede Globo, o jornalismo oficial brasileiro, o jornalismo oficial da tirania brasileira, é exatamente nem seco e molhado. É um cadáver grotesco, cheirando a podre, na frente de todo mundo, que é o princípio mínimo de liberdade, de poder dizer o que pensa, falar o que pensa, criticar o governo e criticar a própria mídia, que se transformou num poder tirânico que quer cercear a liberdade e o caminho para a verdade e para o amor do Brasil. Vou mudar minha frase, Marco. O jornalismo profissional é o Joe Biden.
É um cadáver adiado. Ele morreu já tem um tempão, mas tem um bando de gente poderosa que tem interesse de manter ele ali. Então ele parece que tá vivo, mas já tá morto há um tempão. Então eu vou trocar. E assim, Eu preciso- essa citação, eu não sei se o Marco Antônio sabe, essa citação dele é do Fernando Pessoa. É um cadáver adiado que procria. E o STF procria, a jurisprudência do medo procria, o Joe Biden procria, a mídia do Estado vivendo senil procria. Ou seja, são senis que procriam, cadáveres adiados que procriam. eu Cara, preciso, que o Joe Biden procria mais não, Rodrigo. eu preciso Tô falando no sentido simbólico. a gente tem um jornalista investigativo, que é uma grande aquisição nova aqui do canal, que também é xará do Paulo, e eu preciso, antes de passar o vídeo deles, pedir o seguinte, pessoal, eu acho, e até depois eu quero ver isso com o Paulo, eu acho que tá rolando um boicote geral, assim. Todas as audiências caíram, o negócio tá numa, né, uma maré estranha. Tem duas coisas acontecendo. Muito estranho. Tem duas coisas acontecendo. A primeira É eleição, eu acho. o YouTube está restringindo o conteúdo político. Todas as redes sociais estão restringindo a entrega de conteúdo político. O Instagram, pelo menos a Meta, fez isso oficialmente. Ela falou: olha, não vou mais entregar conteúdo político. Por isso que o Instagram piorou tanto quanto rede pra gente, né, que faz conteúdo político. E o YouTube faz isso por trás dos panos. Agora, isso é um componente. Tem um outro componente que a gente sabe, porque foi dito que hoje o que os governos estão fazendo é fazendo a censura informal. E o Elon Musk denunciou isso, tanto na Europa, mas principalmente no Brasil. Lembra que o grande confronto do Elon Musk com o Alexandre foi quando ele disse: olha, o Alexandre está querendo agora que eu faça censura de conteúdo por mim mesmo e finja que sou eu. Ele dá a ordem e eu finjo que sou eu. Isso aí. E é exatamente o que está acontecendo. É o porta dos fundos, né? Porque o Supremo tem porta dos fundos com as redes sociais. Exato. Eles têm conversa com os representantes das redes sociais. E nós vimos isso, o Elon Musk denunciando o que estava acontecendo na Europa, mas nós vimos também, graças ao Comitê Judiciário, que foi quem liberou aquelas decisões do Alexandre, as decisões do Alexandre, inclusive, estavam incluídas nessa investigação global, a gente sabe que você tinha a Casa Branca informalmente falando com as redes sociais, dizendo: não, censura esse cara, bota esse cara em shadow ban, faz o governo moderando o discurso, que no Brasil era feito na base da ordem do Alexandre, em última instância ainda é. Mas todos esses termos de ajuste de conduta, etc, esses acordos que são paralegais, né, que são feitos um acordo, um termo de ajuste de conduta para uma corte e uma empresa. Olha, tem porra de termo de ajuste de conduta em corte e empresa? A conduta de uma empresa é seguir a lei. Né? Não tem esse negócio de ajuste de conduta por debaixo dos panos que ninguém sabe o que é. Então, hoje, nós temos duas coisas. O YouTube restringindo, junto com as redes sociais, conteúdo político, mas restringe mais para alguns do que para outros. Essa outra coisa que está acontecendo. O padrão que a gente sempre denuncia, que sempre pesa mais do nosso lado. Se você olhar os vídeos, eu mostrei isso no Paulo Figueiredo Show, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas eu mostrei que o normal de um canal do YouTube, o normal que eu sempre tive aqui mesmo, a gente sempre falava isso, que quando a gente coloca um vídeo, 40% das pessoas que assistem o vídeo são não inscritas. Uhum. O que significa isso? Significa que são pessoas que não clicaram no botão da inscrição, mas o YouTube mostrou pelo algoritmo, porque fala: olha, a dona Cristina Dias, que está aqui falando no chat, ela talvez goste desse conteúdo do Fio Diário, porque ela assiste o Paulo Figueiredo Show, então ela deve gostar do Fio Diário. E ele vai lá e recomenda para ela clica lá e assiste, mesmo sem estar inscrita. Hoje, o YouTube, nos meus vídeos do canal do Paulo Figueiredo Show, são abaixo de 10%. Significa que o YouTube não está mostrando o meu vídeo para ninguém. Para ninguém, é. Então, se as pessoas não estão, prestem atenção. Se você não está inscrito nos múltiplos canais aí que a gente está transmitindo, no canal do Marco Antônio, no canal do Paulo Figueiredo Show, no canal do Fio Diário, etc, clica na inscrição para você ter uma chance de poder assistir o Fio Diário recomendado para você. Exatamente, Paulão, obrigado. E eu queria jogar aqui um vídeo de um jornalista investigativo de primeira linha que tem